5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, qual é o casamento válido? O casamento no religioso ou o casamento no civil? Amados, como eu já disse aqui, né, o casamento válido para Deus é aquele que você casa perante a lei. Você casar no religioso não tem valor nenhum. Por quê? Não tem valor nenhum. Porque a lei vem antes da religião, certo? A lei vem antes da religião. Então, quem casa aqui no Brasil, quem casa é a lei, não é a igreja. A igreja apenas faz o ritual religioso, como nós sabemos, né? Que é onde o pastor, o padre, faz o cerimonial ali. Certo? Mas quem casa, tanto igreja católica, igreja evangélica ou qualquer outro tipo de igreja, para você, certo? Para você ser casado, você primeiro, na igreja católica, por exemplo, na igreja católica, o padre pede para que você case no civil, vá no cartório, certo? Case no civil e traga a documentação, para poder eles fazer lá o casamento no religioso na igreja, certo? Na religião evangélica, da mesma forma, certo? Da mesma forma, você primeiro casa, certo? E faz só aquele cerimonial, onde o padre, né? O padre faz lá o cerimonial dele na igreja lá. O pastor também lá na igreja, também faz aquele cerimonial, certo? Entre os amigos, irmãos ali, tudinho. Mas quem casa é a lei. Certo? Em todos os países, né? Em cada país, aqui no Brasil, quem casa é o quê? A lei civil, certo? Lá em outros países, nos outros países fora, nos Estados Unidos, certo? No outros países também, quem casa lá é a lei de lá. Lá tem como é que a pessoa faz lá, certo? Casa-se pela lei. Então, o casamento válido é aquele que você casa perante a lei. Perante a lei. Sempre foi assim, amado. Certo? Desde os tempos de Abraão, certo? Se você for ler a Bíblia, você vai ler, porque tem muita gente aqui que diz assim, um papel não vale de nada, né? O papel não vale de nada. Quem disse a você que o papel não vale de nada? Certo? Porque todos os casamentos, certo? Existia um papel, certo? Todos os casamentos existia um papel confirmando que aquela pessoa era casada com fulano de tal, certo? Foi assim de geração em geração, sempre, certo? Claro que as leis daquele tempo para as leis de hoje é diferente, mas se casava pela lei, se fazia, certo? Ali no tempo de Jesus, ali naqueles tempos lá, se fazia através de dotes, né? O dote era o casamento feito na lei, da mesma forma, onde se reunia a família, certo? E ali era pago um dote, por exemplo, certo? A esposa era prometida ali e se pagava um dote, que era como se fosse ali, né, a lei da gente. Então, sempre foi feito, sim, um registro, certo? Sempre foi registrado, certo? Não existia cartório, né? Cartório quem inventou foi o homem, mas existia, sim, a lei, certo? Sempre houve a lei, certo? Sempre houve lei. Isso aqui é fato. E a gente vê isso claramente nas escrituras. Não tem como negar isso aqui, certo? Porque senão não existia. Naquele tempo, já para você ter uma ideia, quando você lê a Bíblia, você vê que Abraão, ele comprava, ele tinha direito às terras ali, eles eram donos. E tinha um papel, um recibo. Hoje em dia, para você ser dono de um terreno, dono de uma casa, dono de um carro, não lhe dá um recibo, não lhe dá uma documentação dizendo para você que você é dono daquele negócio? Pois bem, no tempo de Abraão, certo? A geração de Abraão já existia, certo? Imagine para casamento. Se existia o documento que dava que a carta de repúdio, né, que nada tem a ver com a carta de divórcio hoje, era uma documentação que dava, era uma certidão, certo? Que dava. Então, pela lógica, né, amados? Pela lógica, se existe uma certidão
certo? Uma certidão da carta do repúdio, que é a carta de repúdio, não é carta de divórcio, é carta de repúdio, certo? Se existia a certidão da carta de repúdio, então existia uma certidão, claramente, certo? Existia uma certidão de casamento, feito naquele tempo, certo? Que não é igual a certidão de casamento da gente hoje, certo? Então, é uma lógica que a pessoa precisa entender aqui, certo? E se existia certidão de repúdio, com toda certeza existia uma certidão de casamento, onde, certo? Se dizia que aquela pessoa era casada com aquela pessoa e pronto. Lembrando aqui, amados, certo? Que a lei, como eu disse, a lei ela veio antes, certo? Da religião. Quem inventou a religião? Foi Deus? Não. Quem inventou a religião foi o homem. Então, a lei central é Deus. Quem fez o casamento? Foi o homem? Quem foi que fez o casamento? Foi o homem? Foi o juiz? Foi o pastor? Foi o padre? Foi a lei humana? Não. Logo, quem instituiu a família, quem instituiu o casamento foi Deus. Não foi ninguém. Nem um ser humano, nem uma lei humana, ninguém, a não ser Deus, certo? Deus, ele é a lei, certo? Como eu já disse aqui em muitos estudos, quem fez o primeiro casamento foi Deus, ele foi o juiz, certo? Ele foi o juiz principal do primeiro casamento. Quem fez o primeiro casamento foi ele foi a lei. Jesus, Senhor Deus, foi a lei ali daquele casamento. Então não precisava de cartório ali, porque ele era a lei. Ele era a lei. Não precisava de cartório, né? Ele não precisou de cartório ali, porque ele era a lei. Então, logo, amados, certo? O casamento válido é aquele que é casado, certo? Perante a lei. Lei, certo? É perante a lei, certo? Porque a religião veio depois, certo? Logo, o casamento não religioso não é válido, é apenas um cerimonial, certo? Você primeiro casa, certo? Casa lá no civil, casa lá pela lei, como é que cada país tem lá os seus trâmites, casa-se lá pela lei e depois você faz, certo? É assim que é conduzido, né? Para se tornar casamento, você tem que casar pela lei. Casou pela lei, você está casado diante de Deus, diante dos homens. É nesse momento que Deus ratifica o casamento. Quando você casa pela lei, certo? No civil, porque o casamento, ele não é só um contrato, certo? É necessário entender isso, que casamento não é só um contrato. Né? Naqueles tempos, se tinha um contrato, né, do casamento, que é o que? A certidão, né? O contrato é a certidão. Mas quem ratifica esse contrato, certo? Como um selo, é Deus. Casou, pronto, né? Como eu digo aqui, ó, casou, lascou. Casou, então Deus ratifica. Casou, Deus ratifica. Acabou. Deus uniu o homem, o que Deus uniu, o homem não separa e acabou. Certo? A partir do momento que você casa, Deus ratifica, certo? E ali, certo? Ninguém separa o que Deus fez. Ninguém pode mudar o que Deus fez, né? Então, amados, o casamento válido aqui para Deus é o casamento no civil. O casamento feito perante a lei, certo? Sempre houve leis. A Bíblia está lá repleta de leis. Sempre houve, você vê que sempre houve leis, certo? Sempre houve leis, certo? A religião veio depois da lei, certo? E religião foi inventada pelo homem, certo? Deus não instituiu, certo? Uma religião. Ele não disse, é a religião evangélica, é a religião católica, é o candomblé, ele não. Ele não deixou religião para o homem. Logo, Deus não deixou religião nenhuma para o homem. Quem aí escolheu a sua religião foi o homem. É o homem que escolhe a religião que ele quer seguir, né? Porque Cristo, ele não é religião,
Ele não deixou nenhuma religião, certo? Certo? A única religião verdadeira aqui, né, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Certo? Essa é a religião de Cristo, cuidar das pessoas. Certo? Amar as pessoas, amar o seu próximo. Essa é a religião de Cristo. Se você não faz isso, então você, né, não segue a Cristo. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês, amado. A lei aqui, certo? Casamento é válido somente aquele que casou na lei. Se você casou no religioso, porque há muitas pessoas que se casam no religioso, mas, certo? Você vai ter que casar agora no civil. Casou no religioso, vai lá e casa no civil, certo? Né? Para ficar tudo conforme a vontade de Deus, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês, amém?